Lovecraft Country, temporada 1, episódio número 5, mais uma semana e mais uma micro história sendo contada aqui na série. Dessa vez temos uma pegada meio invasores de corpos, coisa que me agradou bastante, além de fazer boas revelações para a grande história, só que o episódio é muito mais do que algo da cultura pop. E fora isso, foi com esse episódio que eu entendi o que esperar da série Lovecraft Country, sobre o que eu vou falar lá no final aqui desse vídeo. Então fica aí quem está acompanhando os episódios, pois a partir de agora teremos spoilers, combinado? Tela preta e eu volto podendo falar sobre tudo. O centro do episódio brinca com os espelhamentos narrativos entre todos os núcleos. Um dos assuntos é sobre a metamorfose, sobre o que vestimos para sermos o que quisermos ser. Dessa forma, ao passo que mostra a Ruby usando mágica para se transformar na Hilary Davenport, temos uma pitada do mundo drag daquela época a partir do Sammy e do Montrose. De um lado, a Ruby vive uma vida branca, de onde espera colher frutos, viver bem, mas a falta de pertencimento logo chega, e então ela usa a negritude para seu levante pessoal e para colocar suas vontades para fora, para se expressar. Do outro lado, Sammy, um latino gay que não se identifica nem com os negros nem com os brancos, mas que sofre tanto quanto o primeiro caso, Ele tem a sua vida sexual sendo explorada aqui nesse episódio e ao assumir o seu alter ego de drag queen, que vai para além da vida sexual, diga-se de passagem, ele brilha em atuação e carisma. O fato de ser uma drag é mais uma forma de se expressar, uma forma artística de se expressar. Se a Ruby estava se expressando ali com a sua negritude, Sammy estava se expressando a partir da sua arte, no caso, o ato de ser uma drag queen. E esse núcleo do Sammy, assim como também o da Ruby, fala sobre liberdade. Não é à toa que o Montrose dança, se deixa levar pelo ambiente e pelo que gosta, Em uma cena logo antes da Ruby finalmente utilizar a bel prazer, a capacidade da sua metamorfose. Aqui vai uma curiosidade, como o episódio fala sobre drag queens e também transformismo, Eu não sei se essa expressão está correta, se não estiver, eu não estou fazendo por mal, peço desculpas, mas enfim, como o episódio fala sobre drag queens, não há como fugir que o sobrenome da alter ego da Ruby é Davenport. Apesar de ser um nome comum nos Estados Unidos, e especificamente no mundo drag, é conhecido como uma família. E como quase toda drag tem uma mãe que a treina, que a mentora e a aconselha, meio que dá ali os passos na sua carreira, a ideia de família fica mais forte ainda, que é o que a gente vê naquele cenário ali do Montrose e do Sammy, A discussão desse assunto termina com a revelação de que William, na verdade, é a Cristina, ou seja, se Sammy, de um lado, assume um alter ego feminino usando maquiagem, figurino e etc., do outro, a magia transforma uma mulher em um homem a fim de viver melhor naquela sociedade. É aí que dá uma confusão mental grande aí na nossa cabeça, perceba. De um lado, temos Sammy assumindo um alter ego feminino, do outro temos a Cristina assumindo um alter ego masculino. E na terceira visão, temos Ruby assumindo um alter ego feminino, porém branco. Se fizermos as análises combinatórias desses parâmetros, facilmente a gente vai perceber que é difícil ser mulher branca naquela sociedade, sociedade extremamente machista e patriarcal, vide o gerente da loja assediando tanto a vendedora negra quanto a novata branca. É difícil ser gay, latino, e não pertencer a precisamente um grupo social que não precisa viver nas sombras e na noite, no caso as drag queens, e assim como também é difícil ser preto, coisa que a série já deixou bem claro. Porém, vamos agora despejar tudo isso na Ruby. Se é difícil ser mulher, se é difícil ser preto, imagine então ser mulher e preta. Imagine então o Montrose ser homem, preto e gay. Em resumo, é isso que o episódio quer esfregar na nossa cara, porém partindo de um paralelismo e não escancarando o assunto. O subnúcleo da vendedora da loja se conecta perfeitamente com o núcleo do Tic. Quando começou a ter a abertura para negros serem contratados em lojas e pelos comércios no geral, comércios de brancos, vamos chamar assim, eram buscados sempre os piores candidatos em termos de qualificação. Afinal, um negro com instruções poderia demonstrar que negros têm voz, têm vez e, olha só, tem inteligência. Não seriam então animais, como se dizia e como
ainda se diz vez ou outra, né? Vide aí a polêmica Neymar e aquele zagueiro, se eu não me engano, o Neymar sendo chamado de macaco. Não é que a menina lá é negra e ponto, né? E por isso que ela não se dá bem como vendedora. É que ela é uma pessoa sem o devido estudo, ao contrário da Ruby. E assim como o episódio deságua na inteligência recorrente do Tic, e em não só resolver os puzzles, mas em falar outros idiomas, em se comunicar, em ter apreço pela literatura, pelas artes, por aí vai. Coisa que selvagens, de novo, como eles apontam que são os negros naquela época, né? Coisas que selvagens jamais poderiam fazer, ou ser, ou ter conhecimento de. Como diria o Thiago Ventura, Rita, olha só, esse povo consegue até ler, Rita, né? O que a Ruby quer, na verdade, é dinheiro. A trilha canta isso mais uma vez. Não necessariamente ela quer ser branca, ela quer sucesso, ela quer dinheiro, ela quer fama. A princípio parece interessante essa possibilidade, mas senso comum dela ser branca, mas depois fica frágil não poder viver a sua essência, não poder dançar como uma negra, não poder cantar como uma negra. O que resolveria para ela seria ter a cor da pele em status pleno de aceitação social e, além disso, ter dinheiro, ter status, ter visibilidade. Vamos então para o assunto que está nas camadas mais inferiores. Do que adianta ser negro, ser aceito, ser livre, mas não ter oportunidades de ser bem-sucedido financeiramente? Quando os escravos foram libertados, sem ter para onde ir, né, e por terem uma vida e um passado arrasados pelo sistema, pelo modelo escravocrata, muitos ficavam ali mesmo nas fazendas onde outrora foram escravos, né? Os senhores diziam que eles estavam ali porque, olha só, tá vendo? Eles querem ficar aqui. Lógico, se uma sociedade foi moldada ao redor de transformar reis e rainhas em submissos capachos, se os tronos e as casas foram destruídas e jogadas ao léu, para onde ir? Não tem para onde ir, então só resta ficar ali, pelo menos perto dos seus. O fato é que, seja negro ou seja branco, seja mulher ou seja homem, existe um outro assunto que Lovecraft Country começa a debater. Esse assunto chama-se pobreza. Nisso, uma palavra pegou muito forte: safari. As amigas da Hillary propõem um safari pro lado negro da cidade, né? Até o lado negro da cidade, digamos assim. Exatamente com essas palavras que elas falam, tá? Um safari. Elas dizem isso. Justamente o que fazem turistas ao visitar, por exemplo, as favelas do Rio ou brindarem a cerveja em copo de bar sujo, junto com o sarapatel e o sarrabulho aqui em Fortaleza, mas costumes que não levam para dentro da sua casa. Ou até os mais benevolentes aos próprios olhos, que tentam entender como esses pobres podem sobreviver, ou viver no caso, né? E então trazem para si, para serem pessoas melhores, como se fosse preciso beber da pobreza alheia para entender que você não quer ficar ali, não quer pertencer àquele local. E como se não bastasse ser bizarro fazer safari com animais, fazemos e faremos com pessoas. Para finalizar, vamos então às referências da cultura pop, né? Temos invasores de corpos como o estilo do terror da vez. E também uma leve pitada de Stephen King, que inclusive é citado sem ser citado quando a Hilary Davenport fala que veio do Maine, local dos Estados Unidos, onde se passa a maioria das histórias do autor. Tudo isso dito, né, a gente precisa agora organizar nossas expectativas. Lovecraft Country não vai ser a aventura pura e simples proposta no excelente primeiro episódio, que inclusive continua o melhor episódio da temporada. A cada nova semana teremos a grande história crescendo meio que aos poucos ali, e essas micro histórias servindo para debatermos assuntos diversos. Apesar de ter demorado 5 episódios para entender isso, agora tá bem claro o que esperar da série. O que esperar de uma minissérie que teoricamente terá começo, meio e fim, né? Não se trata de ação, se trata de assuntos acho que quem esperar o contrário provavelmente dará com os burros na água. Então eu queria trazer isso para a gente alinhar um pouco as nossas expectativas. No mais, sobre esse episódio é isso. Nos vemos semana que vem com mais outra análise agora sobre o episódio 6. Se você chegou nesse episódio, dá uma olhada que eu tenho aqui um vídeo para cada um dos episódios que foi lançado até agora. A playlist tá na descrição desse vídeo aqui. Dá joinha se curtiu o meu blá 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 de sempre aqui. Se não, dá dislike. Até a próxima oportunidade e tchau.